Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A você que persevera comigo, eu fico muito feliz por ter você aqui para mais um aprendizado. E a minha oração é para que o Senhor nos conceda um espírito de perseverança e sabedoria para que possamos discernir aquilo que é da sua vontade daquilo que não é da sua vontade. Amém? Nesta nona aula, buscaremos nas Sagradas Escrituras informações sobre a adoração a Deus. Como diz o título, cantando e fazendo melodias no coração. Em princípio parece aí um título estranho, não é? Mas eu vou explicar o porquê desse título, né? Nós vamos caminhar aí, você vai entender o porquê desse título. E como você acha que deve ser a adoração no Novo Testamento? Com instrumentos ou sem instrumentos? Se você concorda que seja com instrumentos, quais devem ser os instrumentos? Ou quais são os seus argumentos para defender este posicionamento? Eu quero convidar você para me acompanhar nessa aula. Aliás, eu incentivo, que você esteja lendo, esteja estudando todas as passagens bíblicas que iremos mencionar aqui, tá bom? Vamos entender aí esse cantando e fazendo melodias no coração. Contextualizando, aliás, notem que desde as primeiras aulas, eu estou me referindo ao contexto, inclusive enviando até alguns vídeos, alguns pequenos vídeos aí à parte, para a gente refletir sobre a falta de contexto, E isso eu acredito que deve estar ajudando. Então, contextualizar um estudo é extremamente importante, porque do contrário, você estará ensinando, estará praticando algo fora do princípio que Deus, o Senhor, determinou, ok? Então, para isso, eu diria, que sempre que um texto bíblico se referir a algo que tenha sombra no Velho Testamento, é essencial que se volte lá para o Velho Testamento para entender sobre o assunto. Então, isso será o contexto, ok? Eu estou fazendo aqui, aliás, nessa aula, mas para você ter uma ideia, e vamos ver daqui a pouco um outro contexto, tá bom? Então, desta forma, nós vamos entender o contexto do Velho Testamento sobre a adoração. Então, olha só, na época do rei Davi, ele criou instrumentos e levou esses instrumentos para a adoração, que mais tarde foram utilizados aí no Templo de Jerusalém. Você pode conferir lá em 1 Crônicas, capítulo 13 a 16 e 2 Crônicas 23 a 25. Lá em 1 Crônicas 16, versículos de 4 a 7, trata da primeira adoração com instrumentos. Tudo indica que foi segundo a vontade de Deus. Embora esses versículos aqui, a Bíblia não nos diga por que Deus fez isso. Porém,
ou melhor, não diga porque ele fez isso, né? Porque o rei Davi fez isso. Porém, uma coisa é certa, Davi não fez isso contra a vontade de Deus. Fazia parte da adoração os seguintes instrumentos: alaúdes, em algumas versões lira, né? Harpa, símbolos, trombetas ou cornetas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14, há um relato bastante importante para nós estudiosos da Bíblia. Quando a adoração no templo começou, com Salomão, ele fez tudo como tinha ordenado seu pai, Davi, homem de Deus. Então, olha só, esse relato é importante para a gente saber quem era Davi. E nós vemos nas Escrituras que Davi era um homem de Deus, ok? Não é Davi que se achava um homem de Deus, tá? Então, não adianta eu me achar um homem de Deus. Esse relato é um relato feito aí pelo autor do livro, se referindo aí a Davi como um homem de Deus. E de fato nós sabemos que ele foi sim, correto? Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos de 25 a 27, nós vemos que somente, aliás, essa parte eu vou ler aqui para a gente entender um pouco mais. Então, 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 25 a 27. Olha só. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. 26. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som de cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então veja que somente 300 anos mais tarde é possível descobrir a razão pela qual Davi colocou os instrumentos na casa de Deus, conforme diz 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 4 a 7, na ocasião aí da primeira adoração com instrumentos. Ou seja, isso foi ordenado pelo Senhor. Ok? Caminhando um pouquinho, literalmente, né, são esses os instrumentos que se refere lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 5 a 7, ok? Lira, alaúdes, depende aí da sua versão, harpa, símbolos, trombetas, cornetas. Claro que aqui os instrumentos são aí, vamos dizer, modernos, ok? Mas eu estou só ilustrando aí para você entender um pouco mais do que se trata, do que está sendo dito nestas passagens. Tudo bem? Mas o que Deus diz no Novo Testamento sobre a adoração? O que você pensa? Há alguma ordem sobre o uso de instrumentos? O que assombra do uso de instrumentos no Velho Testamento nos revela sobre a forma de adoração no Novo Testamento. Para isso, nós precisamos meditar em Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 21, que diz assim, de maneira resumida, né? Você pode ler aí com mais cuidado aí, mais atenção, tá? Os versículos de 15 a 21. Mas deixem-se encher
pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, dependendo da versão, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, Salmos, aliás, para você ter uma ideia, né, Salmos, né, vem do grego psalmos ou psalmos, né, dependendo aí a pronúncia, né, uns dizem psalmos, outros psalmos. Hinos vem do grego hymnos, cânticos espirituais, respectivamente, vem do grego ode e pneumáticos, ok? Então, olha só, cantar e entoar são sinônimos. Do grego equivalente ao entoando, para você ter uma ideia, vem do... o grego equivalente a entoando é psalontes, que é uma flexão do verbo psalmo, ok? Do verbo psalo, ok? Psalo, que é traduzido por fazendo melodia. Então, ou melhor, vamos caminhar um pouquinho para a gente entender melhor essa colocação que eu fiz aí. Ok? Vamos ver, aliás, com mais detalhe. Tanto em Efésios como em Colossenses, nós vamos ver daqui a pouquinho Colossenses, podemos ver algumas características das músicas espirituais. Por exemplo, em relação a Salmos, Paulo poderia muito bem estar se referindo aos Salmos do Antigo Testamento, que foram escritos para serem cantados. Aliás, para você ter uma ideia, muitos salmos foram musicalizados e são hoje usados e cantados nas igrejas, né? Usado pelas igrejas. Hinos são poemas religiosos musicalizados que reportam-se a Deus ou sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Cânticos espirituais tratam de temas religiosos em vez de seculares e podem ensinar, encorajar, advertir ou predispor a alguma obediência. Uma passagem interessante aqui, Mateus 26, versículo 30, diz assim, que depois que Jesus compartilhou aí o pão e o cálice na última ceia com seus discípulos, aliás, nós falamos sobre isso, né, a ceia do Senhor na aula passada, a passagem diz, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então veja, cantado, psalontes, do verbo psalo. Eles fizeram uma melodia, ok? Não se sabe aí qual é a melodia, mas foi algo que se reportou a Deus ou sobre Deus, conforme a característica aí acima em relação a hinos. Ok? E aí então nós vamos entrando no texto, né, para a gente entender melhor. Quando nós, da Igreja de Cristo, iniciamos uma conversa sobre adoração, muitas pessoas perguntam, onde está o órgão? O uso, ou melhor, o não uso de instrumentos musicais na adoração de vocês é opcional, é tradicional, é algo excêntrico ou é bíblico? E aí então eu passo a mostrar para vocês quais são aí, posso mostrar para vocês, aliás, a resposta, né? E vamos ver então razões bíblicas para cantar sem uso de instrumentos musicais. A carta aos Hebreus, ela fora escrita para mostrar que Jesus é superior a Moisés e aos anjos, ok? E, portanto, na nova aliança, portanto, a nova aliança é superior à velha. E segundo diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13 até o 10, versículo 18, nós vamos encontrar, se você verificar lá, eu peço por favor que verifique, nós vamos
entender que o Novo Testamento tem toda a autoridade em relação à adoração cristã. E embora os cristãos aprendam, né, dos princípios imutáveis do Velho Testamento, eles não seguem seus meios específicos quando se refere à adoração. Incensos, danças, sacrifícios de animais, um sacerdócio separado, sábado, 3 dias santos anuais, música instrumental na adoração no templo, tudo isso era parte da administração do Velho Testamento. Essas coisas, elas não fazem parte do Novo Testamento e, portanto, não se encaixam na igreja, não se encaixam na eclesia que Jesus estabeleceu lá em Atos 2:38 por meio do apóstolo Pedro, ok? Então, o que significa isso? Significa que Salmo 150 e outros textos do Velho Testamento não autorizam a igreja estabelecida no Novo Testamento a adorar a Deus com instrumentos, ok? Se entendermos, aí já falamos um pouco, entendemos que o Velho Testamento foi escrito para o povo de Israel, né? Então isso é importante, esse entendimento é importante para que você não perca aí o contexto, tá? Para que você não misture aí Velho Testamento com o Novo Testamento, ok? Nós, cristãos, estamos na era da graça, ok? Fazemos parte da igreja, tudo bem? Eu disse agora há pouco que sempre que o texto bíblico se referir a algo que tem a sombra no Velho Testamento, é essencial que voltemos lá no Velho Testamento para entender sobre o assunto, correto? Da mesma forma, da mesma forma, né, e como forma de se buscar os melhores exemplos, a pessoa pretendendo obedecer a Deus, ela deve olhar para o Novo Testamento e perguntar como os primeiros cristãos adoravam. E olha só, você não vai encontrar no Novo Testamento, tá? O Novo Testamento não diz explicitamente vocês não usarão instrumentos musicais. Aliás, para você ter uma ideia, o Novo Testamento ele nem proíbe a maneira do batismo, por exemplo, por aspersão, o batismo de bebê, orar a Maria, mãe de Jesus, estabelecer um homem como cabeça da igreja. A igreja, a Bíblia, ela não proíbe diretamente isso. Mas, implicitamente, ou seja, de maneira aí indireta, né, vamos dizer assim, a Bíblia proíbe todas estas coisas ao especificar como certas outras coisas. É a chamada lei da exclusão. Quer um exemplo aí sobre essa lei da exclusão? Eu gosto muito de usar o exemplo da piscina de bolinha. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma piscina de bolinha com bolinhas branca, preta, azul e vermelha. E aí eu falo para você, por favor, vá até a piscina de bolinha e traga para mim as bolinhas vermelhas. Se eu lhe pedir as vermelhas, eu não preciso falar para você, olha, não traga branca, preta e nem azul. Por quê? Porque já ficou subentendido aí que eu quero apenas a vermelha. E, indiretamente, eu já excluí a branca, a preta e a azul. Ok? Então, o Novo Testamento ele vai usar da lei da exclusão. Ok? Quando Deus especifica a maneira que ele deseja, a maneira que ele não falou é a maneira que ele não deseja. Ok? E aí, até para causar um pouquinho, por exemplo, né, você vai encontrar na Bíblia dizendo para os cristãos obedecerem às leis,
orarem pelos governantes e pagar impostos. Você não vai ver na Bíblia dizendo para a gente se envolver com política, ok? Ou seja, se Deus especificou 3, vamos ficar só nessas 3, assim a gente faz a vontade do Senhor, ok? Mas isso é assunto para outra ocasião. Então, olha só, instrumentos estavam disponíveis aí para uso. Aliás, os primeiros cristãos foram os cristãos judeus, aqueles que foram convertidos, que vieram do judaísmo. Eles estavam acostumados com a adoração, com adoração com instrumentos. Mas na igreja primitiva não usavam isso. Ou seja, o Novo Testamento especifica que a música na igreja deve ser a música vocal. O instrumento ou o órgão é o coração humano, dando louvor a Deus através dos lábios. Se comparado ao Velho Testamento, especialmente em razão às diversas menções de instrumentos na adoração, no templo, né, do Velho Testamento, o silêncio no Novo Testamento, ou seja, a não menção sobre instrumentos, é um silêncio trovejante, ok? Pelo fato de não mencionar nada. Então é como se fosse algo óbvio. Não mencionou, não é para incluir, ok? Vamos caminhar então. Vamos ler novamente aqui Efésios capítulo 5, versículo 18 18 ao 21. Então diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, olha só, seguindo o mandamento, né, de ser cheio do Espírito Santo, no texto grego, aliás, no texto grego nós vamos ver, né, nessa passagem nós vamos ver muitos particípios que descrevem aí o que o cristão, quando está cheio do Espírito Santo, faz. Ou seja, o versículo já diz que eles falam, cantam, fazem melodias de coração, dão graças e se submetem uns aos outros. Então, olha aí a edificação espiritual acontecendo, ok? Então, os instrumentos musicais, eles não são necessários ou algo essencial aí que deva ser usado para uma solução de se cumprir o ensinamento. Aliás, eles não são nem capazes de falar, nem cantar, ok? Então, Deus quer que sejamos o instrumento dele. E o instrumento dele, muitas vezes a gente diz, né, que nós somos instrumento quando a gente vai levar uma mensagem. Mas não é só isso, não. O Senhor quer que sejamos um instrumento de adoração a Ele. Meditando agora em Colossenses, capítulo 3, versículos de 15 a 17, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, como dito anteriormente, né, tanto em Efésios como em Colossenses, há 3 tipos de música
músicas espirituais, salmos, que são trechos bíblicos cantados, hinos, que são composições humanas que enaltecem a Deus em seus atributos, e também cânticos espirituais, que são composições humanas que incentivam a igreja a fazer o que deve fazer. Vamos entrar em alguns pontos agora interessantes, mas olha só, eruditos, estudiosos de música, até mesmo fora do movimento da Reforma Protestante, reconhecem o fato de que a igreja primitiva rejeitava o uso de tais instrumentos. Aqui você vai ver alguns nomes desses conceituados eruditos. Kurt Sachs, da Universidade da Colômbia, um dos mais eminentes estudiosos de música dos tempos modernos, disse: toda a música cristã antiga era vocal. Lyman Coleman, um destacado erudito presbiteriano, disse: tanto os judeus no templo em seu serviço e os gregos na sua adoração a ídolos estavam acostumados com o acompanhamento de música instrumental. Os convertidos ao cristianismo deviam ser familiarizados com esse tipo de cantar, mas é geralmente admitido que os cristãos primitivos não empregaram música instrumental em sua adoração religiosa. Joseph Bignon, da Igreja Anglicana, no seu livro de Antiguidades da Igreja, diz: a música na igreja é tão antiga quanto os apóstolos, mas a música instrumental não. Hugo Leitentrieu escreveu: apenas cantar, contudo, e não tocar instrumentos era permitido na igreja cristã primitiva. Frank Humphrey escreve: os cristãos primitivos desencorajavam todos os sinais externos de comoção, e desde o início a música que eles usavam reproduzia o espírito de sua religião, uma quietude exterior. Toda a música empregada nos cultos primitivos era vocal. Um outro ponto digno de nota, é o termo a capella, que vem do latim significando ao modo da igreja. A própria existência desse termo, aliás, a etimologia da palavra é a origem das palavras, o significado que originou essas palavras. E aí nós vemos, então, que a própria existência desse termo evidencia o fato de que cantar à maneira da igreja é cantar sem o uso de qualquer tipo de instrumentos musicais. No passado, alguns que defenderam o uso de instrumentos tentaram reivindicar a autoridade bíblica no uso do grego psalo, que é salmo, ok? Lá em Efésios 5,19. Eles diziam que o termo significava tanger ou dedilhar um instrumento de corda. Contudo, estudiosos linguísticos concluíram que esse termo, como usado no primeiro século, nunca trazia este significado e assim nunca implicaria a música instrumental. Nesse sentido, embora alguns ainda defendam que esse termo não se refere a instrumentos, há quem defenda o termo, há quem defenda que o termo sim tem a ver, significa dedilhar, porém dedilhar as cordas do coração, ou seja,
De qualquer forma, exclui-se o uso do instrumento musical, já que nesse último, né, usa-se o coração como um instrumento de adoração a Deus. Eu vou trazer agora um ponto bastante interessante que tem a ver com as ferramentas de estudo que eu apresentei aqui para vocês. Então, olha só, na aula 2, enquanto expunha aí sobre as ferramentas de estudo, eu falei sobre dicionário bíblico, né, que é a coleção de palavras que traz aí seu significado. E falei também sobre o léxico. O léxico é um dicionário, é como um dicionário, onde contém uma coleção de palavras e seus significados de um determinado idioma. Por exemplo, léxico grego-português. Ele vai trazer o significado da palavra grega com tradução para a língua portuguesa, ok? Bom, reforçando, isso. Então, para reforçar aí a afirmação de que dedilhar, né, de dedilhar as cordas do coração, temos o exemplo aí de Marshall Clement Curtis, que viveu entre 1856 a 1931. E depois dele citar as definições dadas por 70 léxicos grego e inglês, ele concluiu que através dos séculos o termo psalo foi sendo usado em 5 sentidos diferentes: arrancar os cabelos, ressoar a corda de um arco, esticar a linha de um carpinteiro, tocar as cordas de um instrumento musical, ou seja, fazer música instrumental, e tocar as cordas do coração humano, isto é, cantar, celebrar com hinos de louvor. Esse mesmo autor, Marshall, ele descartou os 3 primeiros aí, uso do psalo, por nada ter a ver com a adoração, ok? E aí ele mostrou, através dos léxicos do Novo Testamento, que no Novo Testamento a palavra cantar significa cantar louvores a Deus. E no seu livro ele examinou o uso de psalo pelos pais da igreja, os líderes da igreja que viveram aí na época dos apóstolos. E ele examinou esse uso à luz de mandamentos específicos e genéricos no seu uso no Novo Testamento. E ele concluiu que a música na igreja no primeiro século sempre foi unicamente vocal. Ou seja, ele descartou aí então o 4º sentido e ficou apenas com o 5º, tocar as cordas do coração humano, isto é, cantar, celebrar com hinos de louvor. Verificando a história, nós vamos ver que a igreja cantava sem instrumentos musicais. Esses fatos indiscutíveis são evidentes a partir do estudo da história da igreja, ok? Por 3 motivos. O primeiro é as igrejas não usavam instrumentos musicais na adoração, não usaram, né, por 600 anos depois de Cristo. Aliás, se fosse permitido, eu creio que você deve concordar comigo, seria algo mais claro, nós teríamos algo mais claro nas Escrituras, né? E pessoas que viveram naquela época iriam atestar esse uso, para ficar algo bem claro para nós, mas nós não vamos encontrar o uso nas Escrituras, ok? Nós não vamos encontrar o uso de instrumento nas igrejas, pelo menos por 600 anos aí depois de Cristo.
O segundo é que com o movimento pentecostal, né, que surgiu no início aí de 1900, ficou ainda maior o uso desses grupos aí de protestantes. Ou seja, é recente esse uso, esse uso evidente, né, essa evidência do uso de instrumento é algo recente, é coisa de cerca de 200 anos, ok? Terceiro, muitos líderes religiosos falaram contra o uso de instrumentos. Vejamos aqui, né, o que eles falaram. Olha só. Clemente de Alexandria, que viveu aí no segundo século, ele diz assim: o único instrumento de paz, apenas a palavra pela qual nós honramos a Deus é que nós empregamos. Nós não mais empregamos o antigo saltério e trombeta, e aduf e flauta. Olha só, alguém que viveu ali então, praticamente perto dos apóstolos, viu? Bem, aliás, perto dos apóstolos não, né? Mas que João morreu aí mais ou menos no ano 94, mas próximo dos discípulos ali dos apóstolos, ok? Lá no terceiro século, Jerônimo diz assim: um cristão não deve saber o que é uma lira ou flauta, nem qual é o seu uso. Olha só o que Martim Lutero diz, que olha só como ele chama o órgão, uma insígnia de Baal. John Wesley, fundador da Metodista, disse, né? Eu não tenho objeção a instrumentos musicais em nossos serviços religiosos, contanto que eles não sejam nem ouvidos nem vistos. Olha só, hein? Orígenes viveu lá no ano 325 depois de Cristo, pois a uníssona música do povo de Cristo é mais agradável a Deus do que qualquer instrumento musical. Desse modo, em todas as igrejas de Deus, com uma só mente e coração, olha aí o coração, hein? Com unidade e concordância em fé e adoração, nós oferecemos a Deus a melodia uníssona em nosso cantar dos salmos. Olha o que diz João Calvino, fundador aí da Presbiteriana. Instrumentos musicais em celebrar o louvor a Deus não seriam mais apropriados do que o queimar de incensos, o acender de lâmpadas, a restauração de outras sombras da lei. Os papistas, portanto, têm incessantemente tomado isso, como também muitas outras coisas que de empréstimo dos judeus. Agostinho viveu lá em 400 d.C., diz assim: não tem sido uma regra estabelecida em nome de Cristo com referência a essas vossas vigílias e festas religiosas importantes que harpas devem ser excluídas desse lugar. Na verdade é uma pergunta, né? Ele está dizendo se não tem sido uma regra, né, já estabelecida, aliás, olha só, né, eles já viviam, né, já sabendo que não devia ser incluído o instrumento, ok? João Crisóstomo viveu também, olha lá no terceiro século. Não há necessidade de lira ali, nem de cordas esticadas, nem plectro, nem de habilidade musical, nem de qualquer instrumento. Mas se você quiser decidir, você fará de si mesmo a lira, matando os membros da carne e fazendo grande harmonia do corpo com a alma. Mas eu diria isso, que nos tempos antigos, eles eram desse modo levado por esses instrumentos por causa da lentidão de seu entendimento
e sua recente libertação dos ídolos. Da mesma forma, como Deus permitiu o sacrifício de animais, assim ele também permitiu ter instrumentos, condescendendo, né, ou sendo flexível, permitindo, para ajudar na sua fraqueza. Ou seja, olha só, por causa da lentidão aí de ter entendimento, foi permitido isso. Na era cristã, na igreja, já ele deixa aí bem claro que nós podemos nos fazer de instrumentos para Deus. Tomás de Aquino, um importante erudito católico na sua época, disse assim: nossa igreja não usa instrumentos musicais como harpas e saltérios para louvar a Deus, para não parecer que se judaizou. Olha só que interessante, né? Adam Clarke, o maior comentarista de todos os tempos entre os metodistas, escreveu assim: música, enquanto ciência, eu estimo e admiro, mas instrumentos de música na casa de Deus eu abomino e detesto. Isto é abuso, e o abuso da música é o abuso da música. E aqui eu registro meu protesto contra todas estas corrupções na adoração ao autor do cristianismo. Charles Spurgeon, um pregador batista muito influente em Londres, anos atrás, disse: Israel foi uma escola e usou coisas infantis para lhe ajudar a aprender. Mas nestes dias, quando Jesus nos dá o alimento espiritual, a pessoa pode fazer melodias sem cordas e instrumentos de sopro. Nós não precisamos deles. Eles iriam atrapalhar em vez de ajudar o nosso louvor. Cantar para ele, esta é a mais doce e melhor música. Nenhum instrumento como a voz humana. Nós podemos orar tão bem através desta maquinaria quanto louvar através dela. E aí chegamos aí à conclusão, e nessa conclusão eu quero deixar aqui razões práticas para cantar sem instrumentos musicais. A introdução de instrumentos sem autorização bíblica tem criado divisão. O seu não uso pode promover a unidade, desde que todos concordem que o cântico vocal é bíblico por si mesmo. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O Velho Testamento foi sombra do que haveria de vir a ser revelado em Cristo Jesus. Vimos que o grego psalontes é entoando, cantando, e que psalo é traduzido por fazendo melodia. De acordo com 1 Coríntios 14, aliás, eu vou até projetar aqui que saiu errado, desculpa. Deixa eu pegar lá de cima, perdão. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, olha só, vimos que o grego psalontes é entoando, cantando, ok? E que psalo é traduzido por fazendo melodia. De acordo com 1 Coríntios 14, acabei de ler aqui,
Se alguém entende que psalo inclui o uso de música instrumental na adoração, essa pessoa e todos que estiverem adorando terão que usar instrumentos, pois o que Paulo está se referindo aqui é a cada pessoa individualmente. Então, olha só. Então, o que eu farei? Eu vou cantar. Entendeu? Então, veja que essa informação é algo pessoal que Paulo está deixando. Entendeu? Então, se a gente colocar aqui como adoração sem uso de instrumento, eu vou cantar apenas. Eu vou entoar o cântico. Tudo bem? Eu vou fazer a melodia. É algo mais fácil do que cada um ter o seu instrumento. Esse versículo ele deixa muito bem claro isso, que é algo pessoal. Então, se for usar o instrumento musical, cada um vai ter que ter o seu. Agora, se você quiser se fazer de instrumento, então pronto, você já tem o seu instrumento. O irmão tem o seu instrumento, o outro tem o seu instrumento. E eu vou cantar, ele vai cantar, todos vão cantar. Ok? O instrumento pode tender uma outra conclusão, né? Aliás, a conclusão final é que o instrumento ele pode tender a levar a igreja, a reunião da igreja, de edificação a entretenimento, de culto de adoração a performance de concerto, de participação a passividade, de acompanhamento apenas pelos instrumentos. De congregação, ou seja, toda a igreja, né, a coro, apenas aquele grupo que está no palco, cantando no palco. Do espiritual ao mecânico. Do interior ao exterior. De um órgão, que é o seu órgão, à banda de rock, a bateria, a guitarra e qualquer outro instrumento. Mesmo assim, se alguém insiste em defender o uso de instrumentos músicos na adoração baseado no Velho Testamento, ele deve, no mínimo, embora errado, né, pois vemos a graça aí no Novo Testamento, usar os instrumentos de Davi, homem de Deus. Lá em Neemias você vai ver aí esse pronome definido. Os instrumentos eram aqueles instrumentos que Davi tinha criado. Os instrumentos que existem hoje não são os instrumentos que Davi criou. Davi criou os instrumentos. Em várias passagens no Velho Testamento, quando se referia à adoração, eles vão dizer que eles usaram os instrumentos músicos de Davi, ok? Então, veja que há uma necessidade de restauração das igrejas, para que sejam as igrejas de Deus, as igrejas de Cristo, as igrejas que Deus comprou pelo seu sangue. Homens influentes reformaram a igreja do Senhor no século XVI, mas na verdade eles deveriam ter restaurado a igreja do Senhor e não reformado. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre restauração. E eu quero incentivar você a continuar participando. Obrigado pela sua companhia, que a paz do Senhor Jesus seja com você. Amém?